Chegou a hora da gente estudar o famoso movimento uniforme. Bora falar dessa cinemática? Vem comigo então. Primeiro eu vou te dar um exemplo. Dá uma olhada aqui ó, nesse vídeo, nessa cena que a gente vai ver aí, tá? Então você tá olhando ali o Fuscão em movimento, em relação à estrada, em relação à rua, professor Fred dentro do trovão dirigindo, e aí eu te faço algumas observações, né? Toda vez que a gente for começar a estudar movimento, é muito importante a gente ficar atento ao que nós chamamos na física de referencial. O que é o referencial? É um corpo usado como referência para você poder dizer se um outro corpo está em movimento ou em repouso. Vamos explicar isso direitinho. Aí na cena que a gente está vendo, eu, professor Fred, dirigindo o Fuscão, eu estou em repouso em relação ao Fusca, porém eu estou em movimento em relação à rua, tá? Porque o mesmo corpo, no caso eu, a gente pode estar falando aí que ele pode estar em movimento ou em repouso, dependendo do referencial adotado, beleza? Muito bem. E aí a gente já pode até falar sobre as medições de velocidade, a clássica fórmula de velocidade média da física. Vamos lá, ó. Primeiro você tem que entender que velocidade é uma grandeza que mede a chamada taxa de variação da velocidade. É por isso que tem um delta aqui, né, na fórmula da velocidade. Então, quando a gente fala ΔS, esse delta, esse triângulo, representa uma variação, tá? E essa variação pode ser variação do espaço, variação do tempo ou variação de qualquer outra grandeza que também tiver uma fórmula parecida com essa, tá? Outra coisa importante, quando a gente coloca aqui a letrinha M, né, fala assim, olha, essa é a fórmula ou esta é a velocidade média. Quando a gente fala de velocidade média, o intervalo de tempo é relativamente grande e corresponde a uma viagem inteira, né? Então vamos supor que você vá de carro até uma outra cidade, você vai ter um tempo de viagem, vai ser o seu ΔT, você pode ter um tempo que você vai parar para fazer um lanche, para pagar um pedágio, para ir no banheiro, sei lá, e tudo isso conta como tempo de viagem. No caso de calcular a velocidade média, você vai considerar sempre toda a distância percorrida, né, e todo o intervalo de tempo. Mas, quando a gente pega esse intervalo de tempo e reduz para uma coisa instantânea, né, um intervalo de tempo muito pequeno, que a gente pode chamar de um instante, aí a gente pode dizer que a velocidade v se trata da velocidade instantânea, beleza? No entanto, quando a gente está falando de um movimento onde a velocidade é constante, que é o caso dessa aula aqui, a gente pode chamar simplesmente a nossa velocidade de v, tá? Porque a velocidade média vai ser a velocidade em qualquer tempo do nosso movimento. Maravilha! Falando sobre isso, olha só aqui escrito para você formalmente aí, ó. Movimento uniforme é todo movimento que ocorre com velocidade constante. Claro que na prática é difícil você falar assim, olha, aquele movimento é uniforme porque a velocidade nunca varia, tá? Mesmo o movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo tem pequenas variações. No entanto, nos problemas da cinemática, para ajudar a gente a entender aí essa física, principalmente com as aplicações da matemática, esse conceito é bastante utilizado e importante, tá? Aqui, ó, o móvel vai percorrer espaços iguais em tempos iguais, justamente em função dessa velocidade ser constante, tá? E aqui, ó, a famosa função horária do espaço, né, é uma função do primeiro grau. Por quê? Eu tenho uma relação de dependência entre a variável posição no espaço, que é o S, né, e a variável tempo. E o meu S0 aqui, que é o nosso espaço inicial, e a nossa velocidade V aqui na equação, elas são constantes para um determinado movimento. Então você tem aí duas constantes, S0 e V, e as variáveis S e T. Lembrando que aí nessa escrita o espaço depende do tempo, tá bom? E aí a gente tem uma função do primeiro grau, tá? E aí eu coloquei um exemplo aqui na aula, que é o mesmo exemplo que você vai ver lá no nosso texto escrito, tá? Então eu coloquei aqui
um Fusquinha, né? Claro. Na posição S0, ó, posição inicial igual a 2 metros aqui na estradinha. E 3 segundos depois, ele vai parar na posição S igual a 32 metros. Então, veja, você tem uma variação do espaço, né? Quando você fala no delta S, é sempre a posição final, que no caso é 32, menos a posição inicial, que no caso aqui é 2. E você vai dividir pelo intervalo de tempo. O tempo final aqui, né, os 3 segundos que eu já circulei, e a gente está calculando a partir do instante inicial t igual a 0. Então seria aqui, ó, 3 menos 0, né? Então nós estamos falando em 30 dividido por 3, e aí o nosso querido Fusquinha está se movendo a 10 metros por segundo. Lembrando que metro por segundo é a unidade de velocidade do sistema internacional. Então toda vez que você for fazer conta e o problema pedir para você no SI, né, você tem que estar com a velocidade em metros por segundo, e aqui nesse probleminha a gente colocou o espaço já em metros e o tempo em segundos. Então certamente você vai calcular a sua velocidade e ela vai estar em metros por segundo. Atenção para a escrita aqui, ó, já está escrito para você a equação que representa este movimento, ó. Eu vou escrever aqui embaixo o que seria o genérico, né? S é igual a S0, veja que ali está o 2 no lugar do S0, mais V, que no caso está o 10, né? Vezes T. Então, essa equação que está escrita em preto aí, que já estava aí, né? S igual a 2 mais 10t, representa especificamente esse movimento. Uma última coisa que também é bastante importante. Aqui, essa velocidade, embora ela esteja no sistema internacional, metros por segundo, né, a unidade, existe a unidade mais usual de velocidade é o quilômetros por hora. E como você vai fazer essa transformação, tá? Vou passar de metros por segundo para quilômetros por hora, sempre multiplico por 3,6. Então seria igual a 36 quilômetros por hora essa velocidade aí, tá? E caso num problema eu precise fazer a transformação contrária, eu vou dividir por 3,6. Aí você pode me perguntar, mas Fred, por que isso? E eu te digo, por quê? 1 hora são 3.600 segundos e 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, todas as vezes que você for fazer essa transformação, você está ou multiplicando por 3.600 e dividindo por 1.000, ou vice-versa. Por isso que a gente pode pegar esse atalho aí do 3,6 e fique muito atento aos valores de velocidade que são dados nos problemas de cinemática, nos vestibulares, no Enem, que eles sempre costumam colocar valores múltiplos de 3,6. Então, você vai ver aí, pode ver quando você for estudar mais. Velocidade igual a 36 km por hora, 72, 108, 90, são valores que quando você divide por 3,6 dá uma continha exata. E por último agora, por último mesmo, nem sempre o móvel está andando no sentido positivo da trajetória ou a favor da orientação positiva, tá? O nosso Fusquinha aqui, do exemplo, podia estar virado para o outro lado e ter uma velocidade que a gente ia representar matematicamente com um sinal negativo. Então, se ele tivesse virado aqui para a esquerda na nossa representação, né, ao contrário do nosso referencial adotado, a gente ia ter uma velocidade negativa e isso ia aparecer na nossa função horária. Beleza? Então é isso, não deixe de fazer os exercícios dessa aula, dá uma boa lida lá no texto da teoria e até a próxima. Tchau, tchau!